Boa noite. Bem-vindo ao estudo sistematizado das leis morais. Daremos início hoje ao estudo da lei de adoração. Através do estudo dessa lei, nós veremos de que forma ela se faz presente em nossas vidas e de que forma praticamos esse ato de adoração à divindade ao longo da nossa trajetória. Também vamos perceber a evolução do pensamento humano e o quanto Cristo nos ensinou em relação a esse Pai que nos ama e que espera o busquemos através dos nossos pensamentos, filhos cientes da sua paternidade. Então, hoje nós vamos conversar sobre esta obra, o Livro dos Espíritos, a parte terceira, que trata das leis morais, o capítulo 2 da Lei de Adoração. Esse capítulo, ele compreende as questões 649 a 673. Nós não vamos estudar todas elas, como de costume, nos estudos anteriores, nós fizemos uma seleção de algumas das perguntas e vamos comentar essas que nós selecionamos. Então, esse capítulo da Lei de Adoração, ele nos traz o objetivo da oração, adoração exterior, vida contemplativa, prece, politeísmo e sacrifícios. O item prece nós vamos fazer num outro momento, um estudo mais direcionado para a prece. Então, vamos conversar sobre a adoração, a lei de adoração. O dicionário define a adoração como uma ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade. E na Gênese, nós encontramos os Espíritos a nos dizer sobre Deus, que sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Daí, a questão Deus está, em primeiro lugar, na obra O Livro dos Espíritos, na questão primeira, e nas leis morais, a lei de adoração ser a primeira lei, adoração ao nosso Criador. As leis morais, como nós já vimos na aula inicial, ela se classifica em 10 leis. A primeira é a lei de adoração. Isso a gente está fazendo essa referência porque nós entendemos com Kardec que a lei divino-natural foi um complemento que ele incluiu no início, apresentando as leis morais, e finalizou com a perfeição moral. Então, nós vamos começar pela primeira lei, na classificação de Kardec, que é a lei de adoração. E como a gente vai falar de adoração, então nós vamos aqui começar com esse salmo atribuído ao rei Davi, quando se encontrava cercado por inimigos, no oásis, e aí ele, reverenciando a Deus naquele momento, elevando o seu pensamento, recitou esse salmo belíssimo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o rei Davi, naquele momento em que se encontrava cercado por inimigos, busca força em Deus, eleva o seu pensamento, e direcionando a Deus essas palavras de confiança, de certeza na sua proteção, ele se coloca como sendo um filho de Deus, sob o seu amparo e sob a sua proteção. Então, após a leitura desse salmo, nós podemos iniciar o nosso estudo. O estudo, como nós dissemos, faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais,
E nós aqui estaremos lendo as questões que foram escolhidas, porque queremos que o conteúdo dessas questões seja de conhecimento daqueles que não conhecem essa obra. Então, nós vamos iniciar com a pergunta primeira dessa lei, que é: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, quando nós, no silêncio, na nossa intimidade, como Jesus nos aconselhou, no nosso quarto íntimo, elevamos o nosso pensamento a Deus, buscamos o nosso Pai para uma conversa. Quando nós nos elevamos até Ele, nós nos aproximamos, sim. A nossa alma se aproxima dele. E esse momento é o momento em que a espiritualidade nos diz que é o momento que nós estamos em adoração a Deus. É essa elevação de pensamento, é essa sintonia que se estabelece. É aquele momento em que, reconhecendo a paternidade divina, eu me volto para ele em pensamentos, para rogar bênçãos, amparo, proteção, falar das minhas necessidades, dos meus problemas. E aí, nesse momento, eu estou próximo, sim. Minha alma está próxima de Deus. Deus está sempre próximo de nós, mas nós muitas vezes nos afastamos. Então, nesse momento de adoração, em que elevamos o pensamento a Deus, nós nos aproximamos dele, sim. Origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? A pergunta aqui é como que diz: esse sentimento de adoração que nós temos, de voltar o nosso pensamento para Deus, de pensar em Deus, ele sempre existiu em nós desde que fomos criados, ou ele só existe porque nós somos educados assim? Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, a espiritualidade aqui nos diz que é um sentimento que está em nós desde que fomos criados, que Deus colocou em nós esse sentimento de adoração, assim como também a certeza da existência de Deus. Tanto é que muitas criaturas não são educadas espiritualmente para ter esse sentimento de adoração a Deus, mas tem isso em si, de forma inata, manifestam esse sentimento com relação a buscar Deus através do pensamento, através da oração, assim como também a certeza da sua existência. E essa consciência da fraqueza, quer dizer, nós somos conscientes de que existe um poder maior e que devemos nos curvar diante deles. Nós sempre voltando aqui ao momento que estamos vivendo, nesses momentos de pandemia, nós temos visto muitas criaturas curvarem o joelho na sua forma de adorar a terra e pedir a Deus amparo, pedir proteção. Outros voltaram os seus pensamentos em preces, em oração, rogando assistência, porque reconhece sua fraqueza diante de tudo que está acontecendo e se curva diante daquele que o pode proteger, que é o nosso Pai maior. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem, acima de tudo, há um ente supremo. Então, o ateísmo é fruto do materialismo. Nós sabemos disso. Povos ateus nunca existiram. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Compreendem de acordo com o seu entendimento, com suas crenças, mas, com certeza, todos os povos trazem em si esse sentimento de adoração. E o Rodolfo Caligares, nessa obra As Leis Morais, ele nos fala de que houve tempos em que cada família, cada tribo, cada cidade e cada raça tinham seus deuses particulares, em cujo louvor o fogo divino ardia constantemente na lareira ou nos altares dos templos que lhe eram dedicados. Então, essa crença num ser maior, num ente supremo, sempre existiu. Mesmo naquelas tribos mais distantes, onde o homem não tinha acesso, eles tinham lá as suas formas de cultuar o seu Deus, de fazer as suas adorações. Então, cada um ao seu modo, com seus deuses particulares,
cultuava e prestava a sua adoração. E nós sabemos que ainda hoje, né, ainda tem povos que têm as suas formas de cultos, as suas formas de adoração, os seus deuses particulares, embora já tenhamos aí uma longa caminhada na estrada da evolução com relação ao sentimento do nosso Deus único. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então é claro que essa lei natural que vige no universo, ela também está inata na nossa consciência. Nós também já temos na nossa consciência esse conhecimento dessa lei natural, embora ela não esteja tão presente, tão consciente em nossas mentes. Mas, com certeza, ela sim resulta desse sentimento que nós temos desde o princípio, de que tem um ser maior a quem nós devemos a adoração. Então, sempre existiram em todos os povos, como nós acabamos de ler no item seguinte, embora de formas diferentes, essa adoração, esse sentimento, como uma lei estabelecida em todos nós, os seres filhos de Deus. E precisa de manifestações exteriores à adoração? Quer dizer, para adorar a Deus, eu preciso manifestar isso exteriormente? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, não é necessário que, para eu manifestar minha adoração a Deus, eu tenha que criar um culto exterior. Eu tenha que ser visto, eu tenho que ser notado. Porque a adoração verdadeira, nos dizem os Espíritos, é do coração. É na minha intimidade, é no meu sentimento, é no meu pensamento que eu manifesto essa adoração. Todas as vezes que eu lembro de Deus, todas as vezes que eu volto a me olhar para Ele, todas as vezes que eu busco uma sintonia com o Criador, eu estou praticando esse ato de adoração a Deus. Então, eu não preciso criar um ambiente exterior para fazer essa adoração. Eu não preciso de altares, de templos, eu não preciso de símbolos, de nada disso. No meu coração, no meu sentimento, é que é necessário, sim, que se estabeleça essa sintonia com Deus. Mas aí a pergunta de Kardec continua: será útil a adoração exterior? Sim. E para quem pratica, é útil essa adoração exterior? Sim. Se não consistir, não vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, se a criatura faz essa adoração dessa forma exterior, essa adoração exterior, porque se sente bem, porque acredita dessa forma, porque se não fizer dessa forma para ela não tem sentido, então, claro, é útil e até um bom exemplo, porque nós sabemos que no mundo materialista como nós vivemos, muitas pessoas têm dificuldades de crer num ser que não vê. Então, muitas vezes precisa de uma imagem, precisa de um símbolo, de um local. E se essa pessoa faz isso com amor, com um sentimento verdadeiro, então ela é até um bom exemplo para quem observa, para quem está próximo, para quem convive com ela. Agora, por afetação e amor próprio, desmentindo com o proceder, estão dando um mau exemplo. Isso quer dizer que quando nós fazemos apenas para mostrar aos outros que somos religiosos, que sabemos fazer melhor que os outros, e aparentemente a gente não tem um sentimento de bondade dentro da gente, então nós estamos dando um mau exemplo e causa um mal muito grande, porque as pessoas vendo o nosso mau exemplo não se sentem de nenhuma forma com interesse de praticar aquele nosso ato religioso,
porque reconhece ali uma farsa. Então, se é por afetação, se é por amor próprio, e o proceder desmente a atitude, é melhor não realizar. Agora, se está fazendo, se, como os Espíritos nos dizem, não é um vão simulacro, se está fazendo realmente porque necessita daquela manifestação, porque se sente bem fazendo daquela forma, é muito útil e até um bom exemplo. E tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Quer dizer, Deus tem preferência pela nossa adoração, se for de pé, sentado, de joelho, se for frente a uma imagem, se for frente a um templo. Como é que Deus prefere que o adoremos? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, e aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Então, Deus prefere do fundo do nosso coração que a gente faça essa adoração com sinceridade. E uma das formas de fazer essa adoração é evitando o mal, é fazendo bem ao nosso semelhante. Quando nós estamos fazendo bem, quando nós não estamos realizando mal, nós estamos adorando a Deus. Deus se agrada com as nossas atitudes e com o nosso comportamento. Então, não é necessário que a gente faça cerimônias, porque essas cerimônias não vão nos tornar melhores que os nossos semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Então, para Deus não interessa qual é a sua religião, de que forma você está adorando. Interessa, sim, as suas atitudes, o seu comportamento diante de você mesmo, diante dos outros seres humanos, dos outros homens, porque todos são filhos dele, todos são filhos de Deus. Então, ele se sente bem com aqueles que obedecem às suas leis. Não importa de que forma estejamos exprimindo essa nossa adoração. E aí os Espíritos continuam a nos dizer, é hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem ou ambicioso dos bens deste mundo. Então, é hipocrisia nossa. Todas as vezes que nós queremos demonstrar com atos exteriores a nossa crença, a nossa evolução moral, e damos exemplos aberrantes do nosso comportamento. Porque muitas vezes nós dizemos que temos amor a Deus, dizemos que amamos o Cristo, mas somos orgulhosos, invejosos, ociosos, nós somos preconceituosos, nós temos comportamentos que dizem claramente da nossa inferioridade moral, e aí nós somos, como disse o Cristo, verdadeiros sepulcros caiados, branquinho por fora e cheio de podridão por dentro. Quer dizer, a gente manifesta uma postura, a gente se mostra à sociedade, aos nossos companheiros de religião, de família, seja lá de que for, com uma aparência de santo, de bom, que acreditamos em Deus, muitas vezes até professamos os ensinamentos dele, mas as nossas atitudes dizem justamente o contrário. O nosso orgulho, a nossa inveja, sermos ambiciosos com relação aos bens deste mundo, sermos preconceituosos, estarmos discriminando os nossos irmãos. Então, tem uma série de posturas aí que não condiz com essa nossa atitude de buscarmos diante de Deus levar essa adoração. Porque para Deus não interessa nada que se configure como algo exterior, como algo belo, como algo muito organizado, se por trás daquilo não existe sentimento, não existe amor, não existe respeito ao próximo, não existe nada daquilo que Deus espera de nós. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto.
e como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derriba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Então, Deus vê os nossos comportamentos, as nossas atitudes, conhece o fundo do nosso coração, dos nossos sentimentos, e sabe verdadeiramente de que natureza é aquele meu comportamento, aquela minha atitude. Então, se eu digo que já sei, se eu já conheço o Evangelho de Jesus, se eu já conheço as leis, e mesmo assim continuo praticando mal, eu sou 100 vezes mais culpado do que aquele selvagem ignorante que vive no deserto e que comete determinadas atitudes grosseiras. Mas por desconhecer a verdade, ele é 100 vezes menos culpado do que eu. Porque, como Jesus disse, agora tu já dizes que vês, já tens conhecimento da verdade. Então, se continuas com atitudes grosseiras, agressivas aos teus irmãos, com certeza será 100 vezes mais culpado do que do mal que faz. E será tratado no dia da justiça tal e qual a comparação que os espíritos aqui fizeram. Porque se eu não tenho conhecimento, eu não sou visto diante de Deus como aquele ser que comete 100 vezes mais o mal. É como se eu fosse um cego, que passo, bato em alguém, derrubo, mas a pessoa olha e diz, não é cego, não enxergava, vamos perdoar. Agora, quando é alguém que enxerga perfeitamente bem, que muitas vezes até prega esses ensinamentos ao outro, muitas vezes direciona esses ensinamentos para o outro, cobrando, exigindo, julgando, com certeza esse aí enxerga perfeitamente bem, tem conhecimento da lei, e aí vai ser, sim, 100 vezes mal culpado do mal que está fazendo. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar de se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chega os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então, não existe forma de preferência de Deus de ser adorado, de maneira nenhuma. Não existe idioma, não existe aquela coisa, Deus é brasileiro, não existe. Deus é o nosso Pai, Criador de todas as coisas, de todas as criaturas, do universo por inteiro, de toda a humanidade. Então, onde quer que chegue a Ele, um pensamento voltado de adoração, de sentimento, de busca, Deus estará acolhendo esse pensamento, com certeza. E não estará de maneira nenhuma interessado naqueles que vão chegando com tantos adornos, sem que venha verdadeiramente o sentimento do coração, porque não chegam a ele os cânticos, senão os que passam pela porta do coração. Então, muitas vezes, para a gente fazer essa sintonia com Deus, ela se dá muito mais no silêncio do que nos gritos. Nós não precisamos gritar. Deus, para nos ouvir, não precisa do nosso grito, da nossa fala, da nossa voz. É o pensamento, é essa corrente que nos liga, é essa vibração. Nós pensamos, nós vibramos e Deus, acolhendo essa vibração, está em sintonia conosco naquele momento. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso. Quer dizer, aquela situação daquela pessoa que ainda não encontrou-se com relação a uma religião, mas convive com familiares que praticam uma determinada religião, e ali ele também pratica, mesmo sem aquelas crenças, sem se aprofundar-se naqueles ensinamentos, apenas pelo respeito humano, e para não escandalizar os familiares, porque em muitas culturas, ou você tem uma religião, ou você não é filho de Deus, vamos dizer assim. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade.
Então, é claro que se eu respeito a religião do outro, se eu participo naqueles momentos com muito respeito, eu estou, com certeza, realizando um ato bom, uma atitude boa. Eu não estou discriminando. É melhor do que aqueles que não participam, condenam, censuram, julgam, fazem uma série de questionamentos e muitas vezes até trazem situações de dificuldades para que os seus familiares ou amigos tenham acesso à religião que gostariam de praticar. Então, não existe censura de maneira nenhuma. O respeito acima de tudo. Da mesma forma que também não existe censura, aqui a gente aproveita e pega o gancho da pergunta, é de que nós que somos espíritos, por exemplo, participamos de qualquer ato de qualquer religião, de maneira nenhuma. Isso denota respeito quando somos convidados, participar, estar presente, valorizar o comportamento daquelas pessoas, as atitudes deles, e muito ao contrário, jamais ter atitudes de ridicularizar as crenças alheias, porque falta caridade. Aquele, porém, que a pratica por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Aqui está a gravidade dessa adoração, quando ela é praticada por interesse e por ambição. Nós sabemos que nos dias de hoje, essa prática está muito comum entre as criaturas, né? É de se buscar a religião como um meio de projeção, de se projetar, de se enriquecer ilicitamente. Então, aqueles atos, muitas vezes até pomposos demais, de adoração a Deus, como se Deus fosse se agradar de todos aqueles rituais, de todas aquelas pompas, de toda aquela riqueza, quando na realidade, na intimidade do coração, é quando Deus nos aguarda. Então, quem pratica por interesse, por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e também dos homens, porque Deus não vai de maneira nenhuma acatar uma atitude em que ele sabe que por trás de tudo aquilo só existe fingimento. A criatura, na realidade, o que busca é o aplauso dos homens. E como bem disse Jesus, já tiveste o vosso galardão aqui na terra. Para Deus, essa vibração de adoração não chega até ele. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Quer dizer, é preferível eu sozinha, levando o meu pensamento a Deus, ou é preferível em comum, em grupos? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creias, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, é claro que se um grupo se reúne para fazer uma vibração, para fazer uma prece, para favorecer alguém, para favorecer um familiar, ou mesmo em adoração a Deus, essa comunhão de pensamento e de sentimento tem uma força bem maior, se todos estiverem imbuídos do mesmo propósito. Agora, também não podemos dizer que não existe uma força enorme no sentimento de alguém que, em particular, busca adorar a Deus pensando nele, como bem nos dizem os espíritos. Então, sempre que estamos sozinhos e impulsionamos o nosso pensamento em prece a Deus, com certeza essa sintonia se estabelece entre eu e Deus. E quando estamos em grupos também, quando nos reunimos sob o mesmo pensamento, sob o mesmo sentimento, sob uma mesma vibração, nós fortalecemos essas correntes de vibração. E com certeza elas se propagam com muito mais força no universo, chegando até Deus e as comunidades angélicas que trabalham com essas energias em favor da humanidade. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa,
uma vez que nenhum mal fazem, que só em Deus pensam, retirar-se do mundo, só para pensar em Deus. Tem algum mérito isso? Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que ele impôs deveres a cumprir na terra. Então, nós vivemos numa humanidade. Deus nos colocou junto de outros seres humanos, nossos irmãos. E nós aqui estamos para, nessa lida, nessa vivência, auxiliarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, convivermos em harmonia e equilíbrio, pensar no outro, pensar em Deus, sim, mas não somente nele. Nós não estamos nesse estágio evolutivo de nos isolarmos da humanidade, não. Porque os espíritos que evoluíram já o suficiente em sabedoria e moralidade, nem eles se isolam da humanidade, muito ao contrário. Estão sempre muito próximos, auxiliando, por reconhecer a necessidade de todos nós. Então, quando eu me isolo, quando eu busco um lugar só, eu vou viver em isolamento, em vida contemplativa, eu não vou me envolver com o erro, eu não vou me envolver com o desequilíbrio, eu não vou me envolver com nenhuma situação em torno, é uma atitude egoísta. Com certeza não existe mérito, porque eu também não estou fazendo mal, mas também não estou fazendo bem nenhum. Então, é uma atitude que zera, vamos dizer assim. São situações de inutilidade do ser humano. Então, Deus quer que a gente pense nele, sim, mas pensar nele, de repente, pode ser pensar no nosso próximo, no nosso irmão que está vivenciando algum estado de necessidade. Se assim não fosse, não estaríamos na Terra, com deveres a cumprir. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Com certeza. Não estamos em humanidade por acaso, principalmente nesse planeta de expiação e provas em que nos encontramos, onde o mal predomina. Então, nós não temos como estarmos isentos desse mal se não nos isolarmos. E quando nos isolamos, nós deixamos de auxiliar, nós deixamos de compreender, nós deixamos de participar, de ajudar, nem que seja com as nossas preces. Então, com certeza, não é meritório aos olhos de Deus essa nossa atitude de contemplação, de isolamento. Não é a forma de adoração para Deus, acolhida por Deus. E por que razão, não obstante ser falsa a crença politeísta, é uma das mais antigas espalhadas? Essa pergunta foi feita em razão justamente de existirem tantas crenças em deuses. Né? A crença no Deus único não é uma crença generalizada. Existem povos, existiram e ainda existem povos que têm as suas crenças que acham que não existe só um Deus único. Existem mais de um Deus. E aí, os Espíritos nos dizem que a concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então, precisou o homem evoluir, crescer moralmente, espiritualmente, para compreender essa divindade, esse ser maior, esse Deus criador de tudo e de todas as coisas. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Então, o homem começou a criar Deus para tudo. Deus do fogo, Deus da água, Deus do ar, Deus da natureza, Deus disso, Deus daquilo, porque ele não conseguia conceber uma divindade que ele não tivesse como, materialmente falando, ver, pegar, sentir. Então, o que ele faz? Ele, de acordo com o limite da sua inteligência, com as suas crenças, ele vai criando divindades. E assim se
proliferou, vamos dizer assim, essa falsa crença politeísta de muitos deuses, deuses espalhados aí a mãos cheias. Mas a partir do momento em que o homem começa a se desenvolver as suas ideias, com o advento da doutrina espírita, que os espíritos nos vêm falar sobre Deus, aqui, a causa primária de todas as coisas, criador de tudo e de todas as coisas, Deus único, aí sim o homem começa a se situar na crença de um Deus verdadeiro e único. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava, não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Então, mesmo dentro de todas aquelas crenças em que o homem não compreendia e acreditava que, para todo efeito, teria que ter um Deus que causasse aquele efeito, também existiram aqueles homens que já evoluíram moralmente, espiritualmente, e que estão reencarnando entre nós para nos ajudar no progresso da nossa evolução, que iam nos conduzindo sob o entendimento de um Deus único, né, desse Deus que governa o mundo, porque não poderia ser de outra forma. Tantos deuses têm uma direção superior. Então, esses espíritos que volta e meia reencarnam entre nós, que têm o conhecimento da divindade, estão a todo momento nos trazendo esse entendimento. Homens instruídos, compreendem sim a existência de Deus, e aí essas informações, esses ensinamentos vão chegando até nós e vão modificando a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e de crer. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Nós vivemos um momento na história da humanidade em que os sacrifícios humanos estavam muito presentes como forma de agradar a Deus. E aí, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Principalmente porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Quer dizer, o homem sempre trazendo Deus para o seu entendimento de que Deus seria e pensaria como ele. Então, é que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. O homem não tinha o senso moral desenvolvido. Então, ele praticava esses atos de agressividade contra o seu próprio irmão, como se fosse algo de natural que ele estivesse fazendo. E eles acreditavam que essa criatura animada, muito mais valor aos olhos de Deus do que o corpo material, teriam. Então, é como se dissesse assim, um fruto não é tão importante, mas um ser humano é algo valioso, Deus vai ficar satisfeito com isso. É aquela coisa de quando a gente quer dar um presente para alguém importante, que a gente fica procurando o melhor. Então, aquelas criaturas que não tinham senso moral desenvolvido, aquela época, que não se importava com a dor, com o sofrimento, com o extermínio do outro, se preocupavam sim em agradar a Deus, como se Deus ficasse satisfeito de receber daquelas criaturas, como forma de sacrifícios, um outro ser humano. Se o ser é valioso diante de Deus, então eles estariam ali colocando um corpo material. E essas crenças, elas se propagaram por muito tempo, porque existiam aqueles espíritos que se satisfaziam com esse tipo de oferenda. E daí, muitas vezes, devolviam àquela população aqueles pedidos materiais, grosseiros, de alguma forma. Então, essa crença se perpetuou por muito tempo. Mas não que Deus se agradasse com esse tipo de oferenda, que Deus se agradasse com esse tipo de visita a Ele, em termos materiais. Então, com certeza, aos olhos de Deus,
nunca foram agradáveis esse tipo de sacrifício, de maneira nenhuma. E que devemos pensar das chamadas guerras santas? Essa pergunta não está completa, de acordo com o livro As Leis Morais, mas nós deixamos apenas nesse campo aqui, porque nós sabemos que as guerras santas também foram formas que o homem se utilizou aqui na Terra de, em nome de Deus, provocar o extermínio de muitas criaturas. E aí os espíritos dizem, são impelidos pelos maus espíritos e fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que ama cada um seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe dê. Então, jamais Deus, Pai da humanidade, todos os seus filhos, colocaria os seus próprios filhos uns contra os outros, fazendo guerra, mandando que um exterminasse o outro, porque não cria dessa ou daquela forma. Porque para Deus, qualquer que seja a forma de adoração, de sentimento verdadeiro do coração, é o que lhe importa. Não interessa qual o nome da religião que lhe dê. Mas nessa época a gente sabe que a religião primava por esse abuso, por esse absurdo, tirando a vida daqueles que não crescem como eles. Então, uma forma de adoração que, com certeza, não satisfazia a Deus, de maneira nenhuma. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Então, Jesus veio nos trazer essa informação de que Deus abençoa sempre os que fazem o bem, que se nós queremos honrar a Deus, se nós queremos estar na sua presença, se nós queremos estar na sintonia do seu amor, nos preocupemos com o sofrimento dos pobres e dos aflitos, porque Deus, com certeza, não está vendo esses nossos atos exteriores, e sim a intimidade do nosso coração. Então, longe ainda nos encontramos de adorar a Deus em espírito e verdade, conforme preconiza o Espiritismo e a mensagem cristã. Muitas interpretações religiosas ainda trazem um ranço das manifestações ritualísticas visíveis nos cerimoniais de culto externo. Nós ainda não temos esse entendimento desse sentimento de adoração a Deus em espírito e em verdade. Isso é uma certeza. A gente sempre está, com certeza, ali, aqui e acolá, manifestando isso de forma ritualística, em cerimoniais, em cultos externos, como se Deus estivesse de olhos voltados para essas nossas práticas. Mas o que Deus quer de nós é que cultivemos a nossa intimidade, que busquemos em Deus, o Deus interno que existe em nós, através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dessa ligação que se estabelece entre nós e o Criador. Nós somos criaturas e Deus é o nosso Criador. Então, nós precisamos estar em conexão, criatura e Criador. E aí, Jesus nos ensinou na oração dominical, quando ele diz, vós orareis assim, e nós vamos aqui trazer do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 3, a oração dominical não faremos, a oração na íntegra é uma oração longa, uma oração onde os espíritos, tópico a tópico da oração do Pai Nosso, fazem um desmembramento de informações, tornando essa oração dominical belíssima. Inclusive, quem tiver interesse, nós orientamos que busque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 3, essa oração dominical, que é belíssima, e que nos dizem os Espíritos que, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Então, é uma oração completa que Jesus nos ensinou
para que a gente fizesse todos os dias, em qualquer momento, como uma forma de nos educar a essa convivência com o Pai, a esse estado de adoração, a esse estado de contemplação, a esse pensamento que nos ligaria ao Criador. Então, é uma prece simples, belíssima, com muitos elementos colocados ali pela espiritualidade para o nosso entendimento, mas que nós trouxemos uma pequena parte dela apenas para comentarmos sobre a questão em que nós estamos aqui falando, que é justamente esse nosso ato de adoração a Deus. Então, nessa prece dominical, os espíritos, quando citam o Pai Nosso e dizem, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, eles acrescentam, cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Então, nesse pequeno trecho do Pai Nosso, os Espíritos nos fala desse poder e dessa bondade do nosso Pai Maior, que nos traz toda essa harmonia do universo, num testemunho de sabedoria, de prudência, de previdência que ultrapassa todas as faculdades humanas. O homem não tem como conceber tanta harmonia, tanta previdência, tanta prudência, quanto a que se estabelece na natureza, vindo do amor de Deus. E desde o raminho de erva minúscula, nos dizem os Espíritos, o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, está ali escrito um ser soberanamente grande e sábio, que é Deus, nosso Pai. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras, orgulhoso, aquele que te não glorifica, e ingrato, aquele que não te rende graças. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Então, nós temos provas da paternidade divina em torno de nós, tantas belezas, tantas grandezas, tantas maravilhas, tudo, a vida, todas as possibilidades que nos cercam. Então, cego é quem não reconhece nessas obras as obras de Deus. E orgulhoso, aquele que não glorifica a Deus. E ingrato, aquele que não rende graças, que não dá graças, como nós vimos ali no início, o rei Davi, diante daquele momento crucial, ele dando graças a Deus, falando da sua confiança, da sua solicitude a Deus naquele momento. Então, se nós temos por dever ser submissos aos nossos pais aqui na Terra, imaginemos quanto maior não deve ser essa nossa submissão da nossa, como enquanto criaturas, com o nosso Criador. Nós lembramos disso, nós temos esse sentimento de adoração a Deus, nós buscamos na intimidade do nosso ser esses momentos em que nós agradecemos a Deus por tantas benesses, por tantas coisas que recebemos em nossas vidas, por tantas oportunidades. Nós lembramos de agradecer a Deus quando vamos dormir. Nós lembramos de fazer essa conexão com Deus, esse momento de adoração com Deus, de pensar nele, de entregar para ele os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de buscar nele a força que nós necessitamos. Esse é o nosso momento de adoração. É o momento em que nós pensamos em Deus. É o momento em que nos conectamos com Deus. Então, nós aqui, rapidamente, perguntas e respostas, de acordo com o que se encontra lá no livro dos Espíritos, nós conversamos um pouco sobre a lei de adoração.
no intuito de levar essas informações àqueles que desconhecem. Lá está escrito, nesse livro, todas essas informações que aqui trouxemos e muito mais. E aqueles que desejarem complementar a leitura, com certeza irão se deliciar com o conteúdo da obra. Então, que nós possamos, encerrando esse momento de estudo dessa lei, que prosseguirá na próxima semana com o estudo da prece, encerrar essa nossa, vamos dizer assim, esse nosso intento de levar a codificação, levar essas leis morais ao conhecimento das pessoas. Por isso, estamos fazendo de forma sistemática, lendo as questões que foram trazidas por Kardec, as respostas que os espíritos trouxeram, e algum comentário nosso com relação a essa questão, que é claro que cada um que lê também vai ter o seu próprio comentário. Então, esperamos sinceramente que esse nosso estudo possa estimulá-los ao estudo dessa obra. E agradecidos a Deus por mais essa oportunidade, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, fazendo o convite para que na próxima quinta-feira, às 18 horas, estejamos aqui, dando continuidade a essa lei de adoração. Uma boa noite a todos, muita paz e até o nosso próximo encontro.